Regra de 3 composta. Se você ainda está errando questões com esse conteúdo, fica aí nesse vídeo que eu vou te ensinar como nunca mais errar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Professor Everson. Aqui te ensino matemática com inteligência e rapidez. Para você que está chegando agora, sou professor há 33 anos, venho formando alunos de alta performance. Já fui aprovado em concurso 4 vezes em primeiros lugares. Desenvolvi nessa minha caminhada o método FAST, que é um método que eu aplico nos vídeos do canal, aqui nas lives e lá no meu curso Simplificando a Matemática. Se você quer saber mais, é só tocar no link aqui embaixo para você ter mais informações sobre o método FAST e o curso Simplificando a Matemática. Mas vamos lá. Te falei que nessa aula vou te mostrar como nunca mais errar regra de 3 composta. E vou te explicar o porquê. Quando aprendemos regra de 3 composta, a maioria dos professores de matemática te ensina a fazer todo o processo ao mesmo tempo. Então, se você não está se lembrando, a regra de 3 composta é quando você tem 3 variáveis e você tem que calcular uma delas, tá? E aí, o que é comum nos livros de matemática, nas apostilas, nas aulas de matemática? Que você junte tudo isso num único cálculo. Mas, Everson, fazendo isso, eu ganho velocidade, eu ganho rapidez. Sim, mas a minha experiência tem mostrado que muitas vezes o aluno se atrapalha e aquela rapidez se torna o quê? Uma questão errada. E o que eu te falo aqui no canal sempre é o seguinte: primeira meta, acertar. Depois, acertar com velocidade. Então, o que eu vou te mostrar aqui hoje é como acertar e não errar. Afinal de contas, qual é a minha missão? É a sua aprovação. Mas vamos lá na lousa com uma questão para você ter uma ideia do que eu estou falando. Essa questão aqui, ó, caiu agora 2023, você está assistindo esse vídeo, não sei quando, eu estou aqui gravando 2023, essa questão é desse ano. E ela diz o seguinte: sabe-se que um grupo de 5 pessoas distribui 4.000 panfletos em 8 horas. O que eu te ensino aqui? Toda vez que você tem números, que você tem dados na questão, anote os dados. Então, vamos lá. 5 pessoas, 4.000 folhetos, 8 horas. Quando eu estou montando uma regra de proporção, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, é colocar na mesma coluna os mesmos dados. Então, ó, 5 pessoas, 4.000 folhetos, tudo isso é feito em 8 horas. Tá vendo? Relacionei, ó. E sem aquela coisa de escrever. Porque a maioria dos alunos fica assim: 5, 4.000 e 8. Aí você não sabe o que você está escrevendo. Pode parar com isso. Isso não é perder tempo. Isso é uma organização que te leva ao acerto. Beleza. Aí ele diz o seguinte: sendo assim, supondo-se o mesmo ritmo, isso daqui é comum na questão de proporção, de regra de 3, porque eu tenho que ter uma constante, e aqui está a constante, o ritmo de trabalho. Ao todo, quanto tempo, olha a pergunta aqui, ó, a pergunta está aqui, ó, quanto tempo 4 pessoas demorariam para distribuir 8.000 folhetos? Então, vamos organizar aqui. 4 pessoas, 8.000 folhetos. Quanto tempo para fazer isso? É aqui o que eu te falei no comecinho da aula, no comecinho desse vídeo. Aqui é o momento onde chegam para você e falam assim: ó, agora analisa, fixa uma das colunas e vai analisando se a regra de 3 é direta ou inversa. E é nessa hora que você se embanana e você erra.
tá? É nessa hora que tudo acontece. Então, o que que eu faço? O que que eu prefiro que você faça? Porque eu quero que você acerte. Você vai fazer o seguinte: esquece essa coluna aqui. Pode mantenha sempre a que está incógnita. Presta atenção nisso. Mantenha a coluna que está incógnita. E esquece uma das duas, tá? Então eu vou esquecer essa daqui. Deixa ela quieta. Deixa ela de lado. Eu vou considerar essa variável aqui, ó. 5 pessoas. 5 pessoas. Essa é a variável. Então, eu esqueci essa coluna. Eu vou considerar que eu estou trabalhando com 5 pessoas. 4.000 folhetos. Aqui eu vou fazer separadinho para ficar organizado, mas aí você pode já fazer direto ali sem precisar separar. E 8.000 folhetos. X. Tá vendo? Se eu mantiver o número de pessoas, para distribuir 8.000 folhetos, quanto tempo eles vão demorar? Fica muito tranquilo. Por quê? Porque você percebe, se aumentar o número de pessoas, aumenta o tempo de distribuição. No caso, o número de pessoas dobrou. Então, o tempo de distribuição também dobra. Ou seja, se eu mantiver 5 pessoas, vou precisar de 16 horas de trabalho. Mas veja, estou considerando 5 pessoas. Então, olha o que eu vou fazer agora. 5 pessoas distribuem os 8.000 folhetos em 16 horas. E 4 pessoas precisam de quanto tempo? Veja, se eu diminuo o número de pessoas, o que vai acontecer com o tempo de trabalho? Vai aumentar. Lembra que essa seta é sempre posicionada para dizer apenas o quê? Que um para um lado, outro para o outro. Ou seja, no caso aqui, é inversamente proporcional. É uma regra de 3 inversa. E aí a gente faz o quê? Aplica a regra da boquinha no rabinho. Boquinha dessa seta com rabinho dessa. Ou seja, multiplica em linha. Boquinha dessa seta com rabinho dessa. Multiplica em linha. Tá? O que eu te ensino? O número que multiplica a incógnita, que no caso é o 4, já coloco dividindo. E aqui fica 5 vezes 16. Fazemos a simplificação, como você aprende o tempo todo comigo aqui. E 5 vezes 4, 20 horas de trabalho para distribuir os 8.000 folhetos em 4 pessoas. Tá lá, 20 horas. Tudo bem? Você entendeu a técnica, tá? Eu poderia muito bem vir aqui como acontece, como o pessoal ensina, de fazer tudo junto, mas eu prefiro que você fixe uma coluna naquele primeiro valor, tá? Faz a primeira regra de 3 independente e depois faz de novo. Você não está perdendo tempo. Na verdade, você está fazendo o quê? Você está ganhando chances de acertar. É assim que eu raciocino. Vamos ver mais um para fixar mesmo, para você ficar joinha e nunca mais errar? Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só. Em uma fábrica, 4 funcionários, então já tem um dado aqui, ó, embalam 2.400 unidades de um determinado tipo de chocolate em 6 horas. De novo a história do tempo. Quantos funcionários, está aqui a pergunta. Quantos funcionários, essa é a pergunta, serão necessários para embalar 4.000 unidades desse mesmo tipo de chocolate? Ó a constante aqui, ó. Mesmo tipo de chocolate, trabalhando 8 horas por dia. Então, vamos lá, vamos junto aqui. 4 funcionários embalam 2.400 unidades, trabalhando 6 horas por dia. Quantos funcionários eu vou precisar para embalar 4.000 unidades, trabalhando 8 horas por dia, tá? Então, ó, como eu te ensinei, essa coluna que é a coluna
da incógnita, eu mantenho. Excluo uma das duas ali. Vou tirar essa última aqui. Vou fazer a regra de 3 aqui, ó. Ó. A regra de 3 aqui. Tá? Você vai ver, não vou copiar de novo, só para te mostrar como a gente agora ganha agilidade. 4.000 unidades. Se eu aumento a quantidade de unidades, você concorda que eu tenho que aumentar a quantidade de funcionários? Vai embalar mais, né? Então, eu tenho algo que é diretamente proporcional. Vou considerar esse trabalho em 6 horas. Não estou pensando em mudar o tempo de trabalho de cada funcionário. Tá? 6 horas. Regrinha da boquinha no rabinho. Boquinha dessa seta com o rabinho da outra. Boquinha dessa seta com o rabinho da outra. O número que multiplica o x, quem que é? 2.400. Então, ó, x sobre 2.400, já coloco ele aqui embaixo. 4 vezes 4.000. E aí vamos simplificar. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. O 4 com 24 pode simplificar. Vai ficar 1 e 6. E o 40 com 6 pode simplificar. Vai dar 20 terços de funcionários. Everson, pera aí. Agora você está de brincadeira. Como assim 20 terços de funcionário? Quer dizer que eu vou pegar o funcionário, vou quebrar o funcionário no meio, em 3 par? Não, calma. Não precisa fazer essa conta. Eu sei que você já sabe que 20 terços dá 6,666. Mas calma, deixa assim. Você vai entender. Tá? Olha só. 20 terços de funcionários para 6 horas de trabalho. Veja como funciona, ó. 20 terços de funcionários para 6 horas de trabalho. Para 8 horas, quantos funcionários eu preciso? De novo, aumenta o tempo de trabalho por funcionário. O que vai precisar da quantidade de funcionário? A quantidade de funcionário vai diminuir. Inversamente proporcional. Então, ó, boquinha no rabinho. Então, vamos lá. Y é igual o 8 que multiplica o y vem aqui dividindo, e 20 terços vezes 6. O 8 pode simplificar com 6, dá 3 e 4. E esse 3 aqui cancela o 3 sobre o 20. Olha que beleza. E o 20 divide por 4. 20 divide por 4, 5 funcionários, né? 5 horas, né? 5 funcionários. Então, é isso que eu preciso na minha empresa para embalar esse mesmo tipo de chocolate. 5 funcionários. Entendeu? Você viu como que ficou prático? Eu fiz questão de pegar essa questão exatamente por causa disso, ó, que ia acabar chegando nessa fração. Mas não tem problema, a gente leva ela junto e opera da mesma maneira. Afinal de contas, você está aqui comigo, ou você já é meu aluno do Simplificando a Matemática. Então, para você, matemática não é problema. Agora, se você está aqui assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no canal, você está de brincadeira comigo, né? Você não se inscreveu no canal, já toca aí, tem um botão aí, inscreva-se no canal. Eu não sei onde está o botão, porque o YouTube vive mudando esse botão agora. Ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo, tem live, que vai te levar exatamente aonde? A aprovação. Aprovação é teu sonho? Sim, essa então é a minha missão. Maravilha? Então tá. Beijos e até a próxima aula.